nessa noite para conversar um pouco conosco e nos ensinar um pouco a partir desse teu acúmulo dos teus estudos sobre reestruturação produtiva e esses impactos aí que vem vindo e chegando, né, nessa nossa indústria 4.0 hoje, que tanto tem nos desafiado. Então, muito obrigada, somos todos ouvidos. Antes de eu falar propriamente sobre isso, eu gostaria de deixar uma pequena reflexão, uma escrita do Mia Couto. A miçanga todos a veem, ninguém nota o fio que em colar vistoso vai compondo as miçangas. Então, o nosso desafio aqui é perceber exatamente o fio condutor de todo esse processo de transformação. E iniciando, então, eu queria fazer uma consideração sobre a dinâmica do capitalismo. A crise é inerente ao próprio capitalismo, na medida em que há uma contradição entre a acumulação privada, fruto da propriedade privada dos meios de produção, que entra em contradição com a produção social. Porque, na realidade, a produção ela é coletiva, mas a apropriação se dá de forma privada. Pois essa contradição gera crises econômicas, e essas crises econômicas que têm múltiplas causas e que podem ser combinadas ou, em um determinado momento, uma ser mais relevante do que a outra, ou essas crises podem ter um efeito mais localizado ou global. E essa crise se dá pela anarquia da produção, ou seja, se do ponto de vista de uma empresa ela é altamente racional na sua organização, do ponto de vista da economia, não. É uma economia que não tem planejamento e que gera essa anarquia na produção. Um outro aspecto é a questão da queda na taxa de lucro, e essa queda na taxa de lucro, só para exemplificar, é um dos elementos importantes na crise da década de 70 e que, de alguma maneira, vai balizar toda a discussão da reforma do Estado e toda a discussão relacionada às novas tecnologias, enfim, e ao próprio processo de mundialização do capital. Um terceiro elemento dessas causas, para citar algumas aqui, é o subconsumo dos trabalhadores, ou seja, existem mercadorias, mas, entretanto, os trabalhadores não têm condições de acessar esse consumo. Produzem essa riqueza, mas, ao mesmo tempo, não têm condições econômicas de acessar essas mercadorias. O que eu queria destacar é que essas crises, elas são elementos que desencadeiam um processo de transformação. E aqui o nosso foco é a questão das tecnologias e da organização do trabalho, e isso pode ser verificado que você tem os ciclos econômicos e vê que quando há um período de depressão ou de crise, ou também chamada de recessão, o capital ele tem que se reinventar para buscar exatamente superar essa crise. E então aqui eu fiz o uso de um gráfico dos ciclos econômicos e a relação disso com as inovações tecnológicas, exatamente para dar essa ideia, de um lado, de que isso se constitui numa ofensiva do capital para superar esses momentos de crise e que esses ciclos, na realidade, se a gente for ver, de crises, que no início eram em torno de 50 anos, agora as crises estão cada vez acontecendo em períodos mais breves. E eu queria destacar aqui a primeira revolução industrial, ou a primeira grande transformação tecnológica, conforme a gente pode verificar os 4 grandes momentos dessas transformações. Eu estabeleci, em termos periódicos mais gerais, a primeira maquinofatura, que a gente utiliza como referência de estudo, por exemplo, o Capital escreve todo esse processo muito bem, que é o uso da força motriz do vapor,
O uso da força motriz da água produz mudanças importantes, inclusive do ponto de vista de impacto social, na medida em que essas máquinas viabilizaram uma simplificação do trabalho, o uso, a partir de então, da mão de obra das mulheres e crianças. A segunda revolução industrial, nós temos o incremento, depois eu vou abordar como foco a energia elétrica, a petroquímica. A terceira é os robôs, a microeletrônica. E agora nós temos aí essa conexão em rede com uso de inteligência artificial e nanotecnologia, ou seja, nós estamos vivenciando, a partir mais especificamente do ano 2010, mais ou menos, uma quarta grande onda. Trouxe aqui para destacar apenas que nessa primeira revolução industrial, que se dá basicamente como foco principal na Inglaterra, na indústria têxtil, ali, além do uso da máquina, como eu falei antes, da força motriz movida à água e ao vapor, o uso da locomotiva, enfim, nós temos a chamada divisão manufatureira do trabalho. E o Marx, num capítulo do Capital, ele aborda essa questão. Ali ficou bem evidente que o trabalho potencializa relações sociais, né? Ou seja, ninguém pode dizer que produziu sozinho algo. Esse algo, na realidade, é o produto coletivo, como Marx diz, dos trabalhadores, porque nós, trabalhadores, somos trabalhadores parciais. Então, toda a mercadoria é produto desta relação social que se dá nesse espaço que é o mundo do trabalho. E essa revolução, ela possibilitou uma elevação da produtividade, mas não só uma elevação da produtividade. O uso do trabalho da mulher e infantil tem impacto sobre o próprio salário. Forçou, na realidade, uma redução do salário dos trabalhadores. A segunda revolução industrial dá a partir da crise dos anos de 1873, só para a gente ter uma ideia, e aí o foco é a indústria automobilística, o uso de, como eu falei, de eletricidade, motor movido à explosão, enfim, o uso de aço, o principal centro é os Estados Unidos, e a organização do trabalho é taylorista-fordista. Taylor, no livro Administração Científica, ele é o cara que cria, vamos dizer assim, essa ideia de trabalho prescrito. O que é o trabalho prescrito? É aquela determinação sobre o movimento que o trabalhador tem que fazer, como ele tem que fazer, portanto, qual é a ferramenta que ele deve utilizar, retira a completa autonomia do trabalhador, porque ele parte de um pressuposto: o trabalhador tem o hábito de fazer cera. Todo o planejamento sobre o trabalho recai sobre um setor específico, partindo-se dessa hipótese da existência de uma forma ideal de tempo e movimento. E isso vai ser usado por Ford, que vai aprofundar essa racionalização, e esse aprofundamento dessa racionalização significa fixar o trabalhador e deslocar a mercadoria, que o ritmo fosse ditado pela máquina, a partir do comando do capital. Então, Ford, ele com isso, aprofunda ainda mais essa racionalização do trabalho, mas aqui tem uma coisa importante que muita gente não fala do Ford. O Ford, com isso, ele potencializou um consumo maior de automóveis, porque isso teve um impacto naquela produção seriada em massa, impacto sobre o valor da mercadoria. E com um valor menor da mercadoria, isso aumentou a possibilidade de mercado de consumo. E, aliás, o Ford estava muito preocupado com essa questão do comportamento moral dos trabalhadores. Ele achava que ele pagava $5, que era um valor
alto em relação aos demais, para ter esse aumento de produtividade, e os trabalhadores iriam gastar esse valor em bebida, em coisas supérfluas. Então, ele entendia que era necessário alguém que o educasse dentro de valores morais. Então, que é a terceira revolução industrial, né? Todos vocês já estudaram, que se dá a partir do final dos anos 60, quando há um esgotamento daquele estado de bem-estar social, ou estado providência, dependendo do autor, né? Ou na história que se chama dos anos dourados, 30 anos dourados do pós-Segunda Guerra, aquele período keynesiano. Se esgota esse modelo, né? E aí há uma transformação que está ligada também a um outro aspecto. Nós estamos vivendo, então, é um outro contexto, né? Em que há uma hipertrofia do capital financeiro, mudanças profundas, portanto, e nós passamos a vivenciar um período de acumulação, já não mais no capital industrial, mas no capital financeiro. Isso traz muitas alterações, e alguns autores chamam isso de acumulação flexível. O que é essa acumulação flexível, conforme David Harvey? É a flexibilidade dos processos de trabalho, flexibilização dos mercados e a flexibilização de produtos e padrões de consumo. É nesse contexto aqui que eu quero chamar a atenção que se dá a reestruturação produtiva. E aí eu vou recorrer ao conceito que eu utilizo, que é do professor Giovanni Alves, que ele diz que reestruturação produtiva é um conjunto de inovações tecnológicas, e não só tecnológicas, é organizacional também. E aí eu vou me ater um pouco a quais são essas inovações, e isso é aliado a um processo de descentralização. Na realidade, o capital ele deve focar naquilo que lhe seja interessante e descentralizar demais questões atenientes à sua atividade. Então, há todo um processo de descentralização dessa produção, e daí também a necessidade da mudança do papel do Estado, ou seja, aquela mudança em relação, seja às políticas sociais, mas em relação à economia. Você tem que facilitar esse fluxo de capital. Isso vem fundamentado numa visão mítica de mercado. Essa visão mítica eu até admito lá em Adam Smith, porque naquele momento do capitalismo, essa concorrência se dava entre pequenas empresas. Agora, nesse momento, né, de concentração e centralização de capital, não há um mercado perfeito, idealizado pelos liberais. Então, é o deslocamento de capital. Isso vai ter consequências, que vão verificar que há uma concentração cada vez maior de riqueza, orientado pela teoria de recorte neoliberal. Nesse processo de abertura de economia, para esse capital poder se deslocar. E agora eu vou falar um pouco sobre essa terceira revolução industrial. Qual é o objetivo dela? O objetivo dela é aumentar a taxa de lucro. Eu sou um daqueles que entendem que a forma de toyotista de organização e gestão do trabalho tem como eixo principal a captura da subjetividade. E por que a captura da subjetividade ela é tão importante nesse momento? Na realidade, esse trabalhador ele vai trabalhar numa indústria ou numa empresa com uma tecnologia que existe robôs, que nas comando numérica. Você vai ver que ao trabalhador não compete mais fazer só uma atividade. Um trabalhador, eventualmente, realiza múltiplas atividades numa indústria. Pode ver isso também em qualquer atividade. Ou seja, você tem que ser um sujeito polivalente. Produzir, cuidar da qualidade daquilo que você produz. Então, você tem múltiplos desafios.
E, mais do que isso, quando a gente fala de captura da subjetividade, você é convidado a dar sugestões para melhorar a produção. Agora, veja bem, é uma participação limitada, é uma participação consentida. E a grande sacada que eles deram e que Taylor não deu é que eles perceberam que o trabalhador ele tem saber. E esse saber ele é apropriado de forma muito barata, através desse envolvimento, dessa captura da subjetividade. Há todo um processo de envolvimento. Então, os termos não são casual. Você não tem mais chefe, você tem líder. O patrão ele não é mais patrão, ele é um empreendedor. Isso são mecanismos usados do ponto de vista simbólico, né, para a captura dessa subjetividade. E essa captura da subjetividade não se refere apenas ao envolvimento pela lógica da empresa, mas diz respeito aos projetos de vida, aos sonhos das pessoas. E isso impacta sobre o quê? Sobre a identidade de classe. Aquilo que a gente chama... A primeira questão é se ter a consciência de classe, ou seja, a classe em si. A partir da consciência da classe em si, é possível se chegar à consciência em classe para si, ou seja, ter um projeto de classe. Mas, na realidade, se a gente pensar, toda essa captura da subjetividade, toda essa lógica, ela está eivada por essa disputa mais ampla que ocorre na sociedade pelo ideário liberal. E aí entra essa questão da valorização do indivíduo, enquanto ele for útil, evidentemente. O trabalhador polivalente, ele tem que saber trabalhar em equipe, ele tem que ser flexível, ele tem que ser capaz de mudar de lugar, de emprego, de atividade. O Richard Sennett diz assim, tem que ser um cara disponível, está sempre faminto de coisas novas. É uma relação menos hierárquica, e aí, na medida em que a captura da subjetividade e o envolvimento do trabalhador, o Antunes tem uma frase, né, que o trabalhador se autopune, se autovigia, e, evidentemente, nesse contexto, você tem uma forte retração do emprego. A produção ela é guiada pela demanda, o famoso just in time. E isso tem impacto sobre o trabalho. De que forma? Se antes na produção taylorista, fordista, o que ocorre? O trabalhador ele era chamado a produzir, independentemente de venda, de consumo. Agora não. Bom, então esse trabalhador ele tem que ficar disponível ao capital para quando o capital necessitar. E eu vou receber pelo tempo que eu estou ali trabalhando apenas. Alterações que se produzem na legislação, elas têm a ver com isso. Quando estou falando na terceirização, não é por acaso a mudança da lei de terceirização, por quê? Porque, na realidade, antes você só podia terceirizar as atividades meio. Agora não. Agora você pode terceirizar a atividade fim. Então, veja, essas mudanças elas têm a ver com todo esse processo. A quarta revolução, né? É isso que nós estamos vivenciando. Essa integração entre o real e o virtual. Então, essa tecnologia, ela é chamada de internet das coisas. Sem falar numa empresa que você tem sensores, né? E esses sensores eles vão para um banco de dados, e esse banco de dados que é armazenado virtualmente numa nuvem, né? A gente tem muita coisa virtual aí, fotos, arquivos e etc., né? Os dados da empresa, e isso, através da inteligência artificial, ela analisa as coisas, e essa inteligência artificial manda o comando para um robô, interage com máquinas e com o ser humano. Em resumo, nós vamos poder produzir cada vez mais mercadorias, que eles usam um termo que é customizada, ou seja, para atender pequenos mercados, pequenos nichos de mercado. Queria destacar, assim,
Essa é uma tecnologia assim fantástica. Lá no Instituto Federal, né, através de projetos, tem um colega nosso que comprou uma impressora 3D e eu fui lá de curioso para saber como é que é essa impressora 3D. E eu fiquei boquiaberto, né? Por quê? Porque você faz todo um projeto e ele, na realidade, né, nessa impressora, produz peças em diferentes formatos que não seria possível de se fazer naquela indústria tradicional. A gente fala em nanotecnologia, isso é produção de próteses, isso é produção de muita coisa. Você está vivendo uma nova fase, vai impactar. É uma crescente substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto, ou seja, o trabalho nosso, ser humano, pelo trabalho de uma máquina, trabalho morto. Uma outra questão que vai, né, ter impacto é essa questão da conexão em rede. Ou seja, isso possibilita que cada um faça alguma etapa de algo em qualquer lugar. Eu e minha filha estamos finalizando um livro e nós estamos conectados, trabalhando no arquivo como... Aliás, aqui alguém gentilmente está fazendo as projeções para mim, não sou eu. Então você vê essa conexão que existe. A desterritorialização da produção e do comércio. E aqui entra a questão da uberização, que eu vou falar daqui um pouco. Porque eu queria me ater nesse momento a falar sobre as novas qualificações. Eu ouço muito falar, as qualificações novas são técnicas e comportamentais. E eu queria agora, então, que fosse projetado ali para vocês que tipo de competências. A gente fala muito em competência. Cara, competência é você estar jogando a responsabilidade ao nível do indivíduo, porque as competências são individuais. E isso tem uma questão que é a questão das qualidades individuais. E aí você perde de vista as outras questões que incidem, inclusive, sobre a nossa competência individual. Então, quando a gente fala em competência, é um discurso do empreendedorismo, é um discurso do neoliberalismo. É o quê? Resolução de problemas complexos, conhecimentos avançados de tecnologia da informação, conhecimentos estatísticos, enfim, são essas, eu não vou aqui estar nominando todos, mas só para dar uma ideia para vocês. E as comportamentais é a flexibilidade, a criatividade, essa capacidade de tomar decisão, é a capacidade de autogerenciamento do tempo. E isso são competências que cada vez mais vão ganhando espaço nessa lógica desse processo. E quais são as competências sociais? Essa habilidade de trabalhar em equipe, de se comunicar, de transferir conhecimento e, inclusive, de falar diferentes idiomas. Cada vez mais é isso que a gente está ouvindo e cada vez mais vai ouvir. E a forma de organização que a gente geralmente denomina, assim como foi toyotismo, assim como foi fordismo, de uberização, essa nova forma de gestão da força de trabalho. Essa nova forma de gestão, ela tem todo um discurso. Quando você vai conversar, e eu acho que vários de vocês já fizeram isso, você vê que a pessoa que, né, cada vez cresce mais essa ideia de freela. Por trás disso está um processo de precarização, as relações de assalariamento. Então, hoje a questão é a prestação de serviços. E essa prestação de serviços ela torna cada vez mais fragmentada as coisas, ou seja, mais individualizado, mais invisibilizado. Ao mesmo tempo, o controle é extremamente centralizado. Então, o que nós temos hoje, né? É uma tendência a esse processo de informalização, e nós vamos ver dados sobre isso. Vamos ver que há uma individualização, né?
e tornar invisibilizado, o que dificulta, portanto, ações coletivas, porque o nosso modelo, por exemplo, sindical, ele está todo assentado naquela indústria taylorista, fordista, de grande número de trabalhadores concentrados em um espaço, e hoje não. Você tem dificuldades em relação a isso. Você tem uma centralização, que eu chamo de chefe algoritmo, que vai te controlar. E você tem o trabalhador, que é um trabalhador, portanto, just in time, ou seja, você tem que estar disponível para ser usado e remunerado conforme aquilo que tu produz. Né? É um trabalhador just in time, tempo justo. E daí vem essa questão do trabalho intermitente. Ela tem a ver com essa configuração, né, que está assumindo o trabalho. E nesse processo, os riscos e custos, eles são transferidos para o próprio trabalhador. Né? Então, ele vai ter que disponibilizar ou alugar. Então, nós somos avaliados por resultado, inclusive nós, professores, por quanto nós produzimos de artigos em quales determinada, né? Seu computador, a sua luz, a sua internet ou o seu carro. Bom, se intensifica o uso de conhecimento científico e tecnologia, sem jornada pré-estabelecida, sem espaço laboral definido, sem remuneração fixa, sem direito nem ao menos mesmo a organização sindical. É isso, né? Cada vez mais vivenciando. Aqui eu só trouxe os dados, né? Então, é teletrabalho, trabalho intermitente. Aliás, eu me esqueci de comentar, o teletrabalho está regulamentado, né? Trabalho intermitente e a própria questão da flexibilização da jornada de trabalho, né? Via banco de horas. Agora vem os dados que eu gostaria de trazer, só para a gente ter uma noção dos impactos disso. Na PNAD do segundo trimestre de 2021, havia na Força de Trabalhos 102,6 milhões de pessoas, portanto, com idade superior a 14 anos, né? E desses, 87 milhões estavam ocupados. Tá, mas desses ocupados, 35 milhões em ocupação informal, sem carteirinha assinada, sem CNPJ, etc. Como você quer ver isso? Auxílio emergencial. O auxílio emergencial teve 65 milhões, em torno disso, um pouco mais, um pouco menos de pessoas que tiveram direito ao auxílio emergencial. Bom, o requisito é ganhar renda per capita menor do que meio salário mínimo. Então, aí você compreende. Eu não estou nem falando nos desocupados, que são 14,8 milhões. Lembrando que também boa parte desses ocupados, eles são subutilizados, ou seja, trabalham menos horas do que poderiam ou gostariam de trabalhar. Isso equivale a 32,2 milhões, ou seja, é um contingente muito grande, por isso isso tem impacto na renda. Essa subutilização, por exemplo, no trabalho intermitente, como você ganha por hora, você pode receber até menos do que um salário mínimo. Então, essa é a realidade. E, ao mesmo tempo, você vê o que emprego no setor privado são 30 milhões, emprego doméstico, 5 milhões, e aqui tem sem carteira, são 10 milhões. Veja bem, não é por acaso que a reforma da Previdência vem à tona, porque o sistema nosso da Previdência, né, ele está baseado na solidariedade. Né? Então, se você tiver muito pouca gente com emprego formal, com carteira, portanto, contribuinte, isso vai ter impacto. Aqui, a reforma se torna imprescindível. Por quê? Porque essa lógica é a lógica do capital e é fundada numa lógica liberal. Isso impacta também no trabalho por conta própria, ou seja, esse trabalho por conta própria, né, é um outro aspecto que tem crescido. Né? São, hoje, quase 25 milhões de pessoas.
Então, o que eu quero chamar a atenção é que essas novas configurações elas têm impactos no mercado de trabalho e, enfim, no tipo de contrato de trabalho e, portanto, isso vai incidir nas condições de vida das pessoas, de todos nós, de alguma maneira.